O Intercept noticiou que um candidato a vereador usou dinheiro da própria campanha para impulsionar o Pablo Marçal e prejudicar o Boulos. Os vídeos foram retirados do ar após a matéria, mas o candidato diz que a atitude do jornal é uma construção de narrativa e não um relato dos fatos. Vamos ouvir mais informações com o nosso Bruno Silvestre aqui no Plantão no Meteoro. Bruno, explica pra gente essa situação. Quase que eu te chamei de Bruno Oliveira. Deu um ops aqui, encostou um neurônio no outro. Por isso que eu hesitei, tá? Foi mal. Vamos lá. Tá ótimo. Salve, Ana. Tranquilo, sem problemas. Não sendo chamado de Marçal, tá tudo bem. Então, seguindo adiante, né? O que acontece? Nesse caso, o Intercept fez uma matéria falando, né, de um vereador que fez vídeos falando mal do Boulos e querendo apoiar o Marçal. O problema é que quando você faz vídeos e impulsiona eles em prejuízo de outros candidatos, você está violando as regras eleitorais. A regra é: você pode impulsionar alguma coisa falando bem de você. Ah, não, porque a Ana construiu 10 estradas. Maravilha, pode colocar lá. Agora, se você fala, ah, não, o fulaninho desviou verba da saúde, sendo que o cara nem era da saúde, e aí vai e isso é impulsionado. Você não pode usar esse impulsionamento para gerar um engajamento pago para falar mal de outras campanhas. Até porque aquele negócio, quem alega tem que provar também. Então, esse é o grande problema que a gente tem. E aí eu queria mostrar a matéria já para a gente falar sobre ela, porque primeiro eu queria dizer, quando um vereador faz algo em favor de alguém, para mim o beneficiado é que está movendo, e não o vereador. Então, o Pablo Marçal usa vereador, e não o vereador mesmo que está nessa, porque, enfim, eu acho que são estratégias que eles usam, e a estratégia semântica faz toda a diferença com ele. Faz Então, não. vamos lá, Adriana, para a gente... Vamos lá, diz a matéria aqui, da Laís Martins. Candidato a... Deixa eu baixar um pouquinho o volume. Candidato a vereador pelo Podemos usa dinheiro da própria campanha para fazer propaganda ilegal para Pablo Marçal. Daniel José, que já tinha feito vídeo negativo contra Boulos, usou dinheiro da própria campanha para impulsionar um vídeo pró-Marçal. Diz ali, né? Continuando a informação, né? Ele usou dinheiro da própria campanha, né? Ele é vereador em São Paulo pelo Podemos, candidato a vereador, desculpa, em São Paulo pelo Podemos, e o Daniel José, e usou dinheiro da própria campanha para impulsionar nas redes da Meta um vídeo em favor à campanha do Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB. A prática configura crime eleitoral, segundo advogados consultados pelo Intercept Brasil. No vídeo, o José fala que quem é de direita e mora em São Paulo tem que votar em Pablo Marçal. Segundo ele, a intenção do vídeo é dar uma força para o candidato censurado da direita. O José impulsionou 3 anúncios diferentes com esse mesmo vídeo que foram exibidos no Instagram e Facebook. Todos foram impulsionados no dia 26 de agosto e, segundo dados da Biblioteca de Anúncios da Meta, o candidato pagou cerca de R$100 por cada. Aí diz lá, a lei fala que só pode ser custeado impulsionamento para divulgação de conteúdo positivo da própria candidatura. Não permite impulsionamento por apoiadores, explica a advogada eleitoralista Paula Bernardelli. O anúncio saiu do ar depois que o Intercept entrou em contato com a Meta e com o Daniel José. Ao Intercept, o candidato afirmou que acha curioso um jornal insinuar um crime eleitoral sem que haja qualquer processo ou julgamento em andamento. Eu sou do tempo em que os jornais se dedicavam a noticiar fatos, não a promover narrativas, disse. Ótimo. Ana, é exatamente aí. É isso que eu quero pegar. Esse é o ponto que eu quero tratar e que eu acho que ele é o central do debate. Primeiro de tudo, a gente tem que ver o seguinte: qual era o tempo dele? Eu fico pensando, que tempo o jornal não cria narrativas? E outra coisa,
alguém atirou em alguém. Isso foi filmado. E tem um corpo estendido no chão, uma pessoa com uma pistola e um vídeo mostrando que essa pessoa com a pistola atirou. Você dizer que essa pessoa cometeu um crime está errado? Não está errado. Você está falando um fato. E você está dizendo que aquilo ali é homicídio. Ponto. Obviamente que a quantidade de pena, os aspectos, etc., vai ser decidido depois pelo Poder Judiciário. Mas o que a gente não pode negar é que o jornalismo tem a proposta justamente de não só mostrar o fato, mas colocar aquele viés e aquela opinião que é daquele local. Ou vocês acham que todos esses jornais que a gente tem por aí, os principais, não tem um banco que patrocina? Por que você acha que poucas pessoas como eu dizem que os bancos são estelionato legalizado? Onde é que você já viu um banco falar, um jornal de grande mídia falar que banco é estelionato legalizado? Você não vê. Por quê? Porque justamente são esses bancos os patrocinadores. Então o viés e a narrativa sempre existiu. E pior, da época que esse vereador talvez queira se assemelhar, e aí eu queria colocar a outra matéria. Está aí com você, Ana, Tá aqui. uma matériazinha que eu queria. Vamos colocar ela aí. Dá uma descrição pra gente, Ana. Deixa eu chegar mais perto aqui. Notícia censurada, essa daqui? Notícia censurada dá lugar a Camões. Estadão denuncia censura prévia publicando versos de Os Lusíadas. Exato. É isso, basicamente. O que eu quero mostrar, Ana, o que eu queria pegar de detalhe é o seguinte: depois do AI-5, o que acontecia? Você tinha uma pessoa que era chamada de censor, e esse censor ia lá e riscava as matérias que ele não queria. Como o jornal já ia ser publicado, ou eles deixavam em branco, ou eles colocavam Camões, ou eles botavam uma receita de bolo. Adoro. A história da receita de bolo é um clássico na faculdade de jornalismo. Exatamente. Então, ele é da época da receita de bolo? É isso? Ele é da época em que você censurava matéria que não gostava? Porque esse é o ponto. Não é dessa forma que a gente faz. Para mim, o debate ético e a democracia tem a ver em não fugir das suas responsabilidades e você debater o outro também. Se alguém está sendo acusado de alguma coisa ou está cometendo um ilícito, essa pessoa não só tem direito de se defender, mas não é mais fácil ela mesma admitir a prática que ela faz ou não? Porque esse é o ponto. Se a gente quer que a gente tenha na nossa vida e em sociedade que os outros sejam éticos, a gente tem que agir com ética. E esse, para mim, é o ponto. Eu chamo isso de argumento da Globo. Por que eu digo isso que é argumento da Globo? Para quem já assistiu qualquer novela da Globo, você vai ver que um dos argumentos é o seguinte: ah, fulana, você fez isso. Aí a outra pessoa diz, mas se você fez tal coisa? Ou seja, você joga uma acusação em cima de alguém que te acusou. Isso não faz sentido, porque se é para tratar da acusação contra mim, a gente cuida dela. Só que eu estou primeiro acusando você. Então, vamos tratar da acusação contra você? Então, esse é o grande ponto. Para mim, o Pablo Marçal, ele já extrapolou o limite há muito tempo, ele está tendo condenações, a gente está tendo muitas questões aí que vão ser debatidas, mas o ponto maior, e é isso que eu quero tratar, é a questão de que você não pode sujar a imagem de alguém só para fazer com que você ganhe algum benefício com isso. Essa tática, ela é covarde. Essa tática, por exemplo, o Datena questionou hoje, falando, olha, por que eu tenho que parar o meu programa 3 meses antes e o Pablo Marçal pode continuar falando na rede social? Realmente é um questionamento válido para aquilo que ele está alegando ali. Mas o que ele pede é uma melhora da legislação. Sim, com certeza. Mas uma coisa que a gente tem que entender o pessoal tem que entender como é que funciona o direito. Para todo mundo entender, eu vou explicar assim. Imagina um triângulo, tá? Triângulo equilátero, ou seja, lados iguais e tal. Você tem um fato qualquer, o valor que a sociedade dá e a norma.
Então, por exemplo, antigamente tinha o decreto do biquíni, que proibia as mulheres de usarem roupa de 2 peças na praia. Isso é um fato. O fato é, mulheres usam biquíni. Qual é o valor? Antigamente, isso é uma vergonha. Então, qual era a norma? É proibido mulheres usarem roupa de 2 peças na praia. Quando você muda o valor, a norma perde o efeito. Essa norma ela não foi revogada no Brasil, ela ainda existe. Mas por que ela não é aplicada? Porque caiu em desuso, deixou de ser aplicada, porque a sociedade entendeu que isso não é um absurdo. Agora, o grande ponto é, cada vez que a gente muda a norma para ficar mais restritiva, a conduta dos candidatos tem sido pior para tentar burlar a lei. Então, não é a lei que tem que ficar mudando toda hora. São os valores que a gente atribui aos candidatos que tem que melhorar. A gente tem que aumentar o nível de exigência dos candidatos. Porque, assim, é como se a gente estivesse contratando um funcionário. Essas pessoas que vão entrar no poder são nossos funcionários. Se a gente aceita qualquer coisa, se a gente aceita um cara que manda o pessoal caminhar até morrer, pelo amor de Deus, assim não dá. Então, eu acho que o grande problema que a gente tem eu não votaria numa pessoa que age com essas má condutas, e eu acho que o povo tem que abrir os olhos para esse tipo de coisa. A gente está contratando pessoas que vão influenciar na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, é por isso que, para mim, a gente tem que nós aumentarmos o nível, porque as pessoas, infelizmente, elas não vão aumentar o nível, elas só querem tirar vantagem de brechas na lei, como foi o que esse cara tentou fazer. É isso aí, Bruno. Eu vou aproveitar aqui que você falou em brechas na lei e vou soltar um breaking news aqui, tá? Porque acaba de sair uma informação. Vamos lá. Breaking news. O chat nos avisou aqui, eu estou conferindo ao vivo, no Twitter, inclusive. Diz aqui, repórter Renato Souza. Alexandre de Moraes determina a retirada do X-Twitter do ar no Brasil e aplica multa de R$50 mil para quem usar VPN. Magistrado também determina que Google e outras Big Techs bloqueiem o acesso via VPN e outras ferramentas tecnológicas até que as ordens sejam cumpridas. É super curioso que essa notícia esteja saindo via Twitter, sabe? Esteja chegando pra gente via Twitter, que ainda, obviamente, ainda está funcionando, né? Como a gente estava comentando mais cedo. Esse tipo de bloqueio não é imediato, né? Há uma determinação, né? Para suspender o Twitter, o X, né? Por descumprimento de medida legal, de decisão, né? Enfim, de descumprimento da lei do Brasil. Desculpa, Bruno, usar o termo correto aí. Mas descumprir a lei do Brasil que diz que a empresa que atua aqui tem que ter um representante legal. O Twitter se recusa a ter, então está descumprindo aí a legislação brasileira e está determinada aí a suspensão do serviço no Brasil. Veremos nas próximas horas o que vai acontecer. Estamos aí, vendo o barquinho do Hélio Mosca afundar. Exato, Ana. E aproveitando sobre isso, né, é bom a gente comentar o seguinte, eu vou ter que ler essa decisão como um todo, só tem uma parte dela que eu ficaria um pouco preocupado, que é o seguinte, você pode proibir a empresa e atacar a empresa. Agora, quem usa, o usuário comum, que usa VPN para isso, para acessar, eu não acho que isso deva se estender a eles, porque a pena tem que ser para a empresa e a responsabilidade tem que ser da empresa. Mas acredito eu, e aí é por isso que eu digo que a gente tem que tomar cuidado, porque acredito eu que o que ele deve estar se tratando na decisão sejam os perfis que estão praticando fake news. Pode ser que seja isso. Então, eu não quero me posicionar completamente sem ter lido a decisão. A gente aqui faz um trabalho de uma análise detalhada, né? E quando vem uma decisão imediata assim, o que a gente pode falar se for contra o usuário final comum, eu acho que isso ultrapassa um pouco os limites. Agora, se é contra quem vem praticando
ilegalidades, aí tá certo. Ele poderia... tô dizendo ele como se o Xandão fosse uma coisa. É a justiça brasileira. O chat mesmo lembrou aqui, não é o Xandão, é a justiça brasileira, é o STF, né? Pelo amor de Deus. Mas poderia exigir esse bloqueio de empresas de VPN. Aí sim, não do usuário final. Exatamente. Poderia fazer isso também, apesar de que aquele negócio, você conseguir isso das empresas de VPN, eu acho que vai ficar um pouco mais difícil e demorado. Não que não vá conseguir, mas se você está dizendo também de ferramentas que burlam o IP, você vai ter um monte por aí, e você achar todas vai ser difícil. Mas o grande ponto para mim, o que deve ter nisso aí, e eu vou olhar depois, é justamente esse caso dos perfis que continuam propagando fake news. Porque eu acho que é esse o grande problema. Muito bom, Bruno. Vamos analisar com mais calma aí nos próximos dias. Vamos ainda destrinchar muito bem o que é essa decisão, o que ela contém exatamente. No momento, tudo que a gente sabe é isso. Há uma decisão para suspender o Twitter no Brasil e é algo que está em desenvolvimento aí, a compreensão, até mesmo a compreensão e o próprio bloqueio. Nas próximas horas a gente vai saber um pouquinho melhor o que é que está acontecendo e como é que a coisa vai ser. Vamos lá para o recadinho, Bruno? Vamos nessa. Recadinho. Gente, muito obrigada por ver esse vídeo até o final, com breaking news e tudo, hein? Eu queria agradecer a sua presença aqui e fazer um convite para você, para conhecer o nosso canal TV Cringe Brasil, que é o nosso segundo canal aqui no YouTube, onde a gente está levando os nossos vídeo ensaios, vídeo documentários, TV dos anos 90, é uma loucura. É o meteoro do passado com o meteoro do futuro, vocês não têm ideia. E hoje, às 9 horas da noite, estreia na TV Cringe Brasil esse vídeo aqui, ó, Os Podres do Elon Musk, inventor ou picareta? Onde a gente puxa toda a capivara do Elon Musk. Como é que esse cara veio a ser, hein? Como é que ele conseguiu a fortuna dele? E aquela história da mina de esmeralda? Como é que é isso aí? É verdade ou é mentira? Será que é mais uma narrativa? Descubra hoje, às 9 horas da noite, num vídeo especial na TV Cringe Brasil. Esse, ó, tá no capricho, hein? 9 horas da noite. Espero vocês lá. Beijo, gente. Até depois. Adiós, Twitter. Vai na sombra.